Paz do Senhor Jesus, a paz a todos os nossos jovens, aos irmãos, às irmãs que estão comigo aqui, estudando a lição de número 1, a lição dos jovens do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical, né? Eu vou estar compartilhando a tela com os irmãos, né? A gente vai estar estudando a lição de número 1, iniciando o novo trimestre. Antes de tudo, espero que todos estejam bem de saúde, que seus familiares estejam em segurança, que apesar dessa pandemia que estamos passando, que nós possamos confiar em Cristo, saber que o Senhor Jesus Cristo está no controle de tudo. Nada do que está acontecendo está fora do alcance das mãos de Deus. Amém? Graças a Deus por isso. Vamos iniciar. Lição de número 1, Tempo de Conquista. A lição de número 1 vai falar sobre o livro de Josué, Tempo de Conquista. Nós vamos estar vendo, né, que a lição vai falar muito sobre, é um estudo aprofundado sobre o livro de Josué. E vamos falar bastante de fé e obediência, e os momentos que estão passando, e eu sempre vou estar fazendo, né, esse link com vocês jovens, com os irmãos e as irmãs que estão estudando essa lição, com os dias de hoje. Eu gosto muito de trazer a prática, eu gosto muito de olhar a história, né, tudo que a Bíblia nos ensina e trazer para a nossa realidade, né? Há muito tempo atrás, acho que eu estava na quinta série, e uma professora de história me falou, olha, a história é assim, você estuda o passado para não cometer os mesmos erros do futuro, para você alterar o seu presente. E isso me gravou de uma forma que até hoje, todas as vezes que eu estudo sobre história, toda vez que eu estudo sobre as coisas passadas, sempre trazendo uma alusão para os dias de hoje, o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para ser melhor, o que eu posso fazer para que realmente eu possa estar mudando, né, para melhor, né, sempre para melhor. Amém? Então, vamos tentar ser bem dinâmico, eu não vou ler toda a lição, mas eu vou estar projetando, mostrando no vídeo para vocês, igual vocês estão acompanhando aí a lição. Lição número 1, livro de Josué. Vamos ver se eu consigo colocar uma canetinha aqui. Enquanto eu estava testando, eu consegui. Agora eu consegui. Texto do dia, né? Mas para os adultos o textual. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37, né? Eu vou dar um zoom aqui. A síntese diz, o resultado da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor, que vivemos na atualidade. A lição também tem o mesmo pensamento, que é para a gente sempre estar trazendo todo o ensino para os dias atuais. Então, quero já deixar bem claro para os jovens, né, que gostam de interagir, aproveite aí na descrição do vídeo, tanto no YouTube como no Facebook, que estará sendo transmitido simultaneamente, pode me mandar mensagem, eu estarei online às 9 horas, né, respondendo as suas perguntas que vocês mandarem, tá bom? Vamos, bombardeie, tá? Bombardeie. Vamos interagir. Hoje nós estamos vivendo um momento de separação, cada um nos seus lares, e a gente precisa, sim, interagir. Não tem pergunta boba. Bobo é não perguntar. Então, pergunte, faça o seu questionamento. Eu sei que a gente está usando uma plataforma de rede pública. Vocês, jovens aqui do setor 55, vocês sabem que vocês têm o meu contato. Se não tiver, só me pedir. Eu mando para os irmãos. Pergunta para o seu líder na congregação. Ou qual que é o WhatsApp aqui do nosso líder? Está à disposição, tá? Qualquer momento pode me chamar no WhatsApp. Se quiser, se estiver passando por alguma dificuldade, se estiver precisando de uma oração, pode perguntar. Se quiser saber como que anda, quais serão os próximos passos da igreja, eu sei que vocês têm os dirigentes da congregação, o nosso pastor setorial, o pastor João Gil, né? Mas vocês têm livre acesso para conversar com eles, mas o que precisar da liderança de vocês, só me chamar. Pode me procurar a qualquer momento. Quem me conhece, quem é mais próximo de mim, sabe que eu sou bem ativo nas redes sociais, estou sempre online, é uma coisa, já é do meu cotidiano, amém? Pode me chamar, a gente vai conversar, vai bater um papo,
vou tentar instruir, pedir a direção de Deus para estar te ajudando. Vamos lá? Livro de Josué, tempo de conquista. Já lemos o textuário, já lemos a síntese. Vamos, deixa eu passar aqui. Vamos para o texto bíblico, né? O texto da lição. Vamos ler rapidinho? 1 Josué, capítulo 1, versículo do 1 ao 6, se quiser abrir a Bíblia ou acompanhar aí. Eu estou projetando, tá bom? O versículo 1 diz: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu filho, é morto, levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, do vosso pé, vou-lo tenho dado como eu tenho a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como foi Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais. Lhe daria. Aleluia. E a gente vivendo o que estamos vivendo, né? É muito bom saber que esse mesmo Deus que estava com Josué, que estava com Moisés, é o mesmo Deus que está conosco, jovens, né? Olha, não, e assim serei contigo, jovens. Não te deixarei e não te desampararei. Esforça-te, jovem. Tem de bom ânimo, não é fácil nos dias de hoje, porque tu farás a este povo, você atalaia, para ajudar as pessoas que não têm uma esperança de ir morar na terra prometida. Amém? Deus tem suas formas de fazer as coisas, né? Deixa Deus trabalhar. Tá? A introdução. Moisés libertou os israelitas da escravidão e após a travessia do Mar Vermelho, guiou-os deserto rumo à terra prometida. Por que eu estou lendo? Porque a gente precisa entender o contexto da onde estava a história. Se nós vamos estudar sobre Josué, o que isso representava em termos históricos, né? Em que ponto da história está, né? Então, é por isso que eu estou lendo essa introdução, né? Guiou-os pelo deserto, Moisés guiou pelo deserto até rumo à terra prometida. Caminharam por cerca de 40 anos, quando toda aquela geração adulta de ex-escravo morreu. Entretanto, diferentemente de outros povos, os hebreus não sucumbiram, pois Deus queria preservá-lo para si, pois havia prometido que deles descenderia o Salvador do mundo. Então o Senhor levantou uma segunda geração ao qual foi adestrada no deserto. Ali os novos hebreus viram grandes milagres de Deus, conheceram a rebeldia dos seus compatriotas e os resultados funestos que adveio para os desobedientes. O tempo passou, morreram Miriam, Arão e Moisés, e Josué foi escolhido pelo Senhor para conduzir o seu povo. Logo depois ele enviou 2 espias a milenária cidade de Jericó, com os objetivos de estabelecer estratégia para a sua primeira guerra como líder dos hebreus. Depois de haver atravessado o Rio Jordão nesta série de lições, conheceremos as vitórias e as conquistas do líder Josué e de todo o povo de Deus rumo a Canaã. Eu só quero dar uma paradinha aqui, porque eu observo claramente o que Deus faz na vida de Moisés. Já que a gente vai falar um pouquinho de Josué, vamos falar do seu antecessor, Moisés. Moisés chegou a viver 40 anos no deserto, para que depois, nessa caminhada, liderando aquele povo, ele soubesse, né, o que era viver no deserto. Para o povo que veio com Moisés, era diferente morar no deserto, por isso tantas reclamações. Mas para Moisés, ele já tinha vivido 40 anos no deserto, então ele sabia o que era as dificuldades à noite, as dificuldades de dia, né? E você percebe o quanto que a gente, na caminhada da nossa vida, a gente passa por algumas dificuldades e lá na frente a gente vai ver para que foi aquilo, qual foi o motivo daquela prova. Então, se você jovem está passando por uma prova hoje, saiba que Deus está te fortalecendo. Este momento da humanidade não é à toa. Você vai sair mais fortalecido, porque os filhos de Deus não serão atingidos. Pode até vir dificuldades, sim, porque estamos no mundo, mas Cristo está conosco, está nos ajudando, está passando o deserto conosco, em nome de Jesus. Confia nisso, jovem. Eu sei que a palavra pode ser até uma palavra de otimismo, né, de copo meio cheio,
mas confia que Deus está trabalhando. Eu tenho certeza que Moisés, quando estava naquele deserto, depois de viver tanto tempo no Egito, sendo praticamente rei, né? Ele não era rei, ele era um príncipe, ele tinha tudo ali no deserto, no Egito. E depois eu acredito que ele devia se perguntar para Deus, mas Deus, por que eu estou passando por isso? Né? Por que eu estou vivendo aqui no deserto? Por que eu estou tendo que viver tantas dificuldades? Né? E com nós também não é diferente, a gente também pensa dessa forma. Por que estamos passando tantas dificuldades neste momento? Saiba que Deus tem um propósito. Amém? Vou dar uma acelerada, tá bom? Então, a gente praticamente já deu um panorama aqui, né? Uma visão panorâmica do livro do Josué, né? Josué, Josué é o primeiro livro denominado históricos da Sagrada Escritura. Segundo os estudiosos, a obra começou a ser escrita por volta de 1500. O livro de Josué continua narrando a história dos hebreus após a peregrinação de 40 anos, conforme já escrevi para os irmãos, entre Números e Josué. Então, se você está lendo a Bíblia, Gênesis, né, e caminhando, né, nos livros da lei, né, os 4 livros da lei, depois o livro de Josué está logo depois do livro de Números, tá bom? Josué apresenta aspectos singulares e indispensáveis de uma vida cristã saudável, pois os princípios espirituais nele escritos e os eventos registrados servem de ensinamento, admoestação e conforto para os cristãos. Então, é bênção pura, e esse trimestre promete com lições valiosas. Amém? Como era no mundo e na época, né, de Josué? Segundo pesquisa histórica, quando Israel transpôs o Rio Jordão por volta de 1400 a.C., né, vocês entendem o que o Ocidente, nós, né, todo o Ocidente, ele tem o calendário cristão. Então, a gente põe Cristo, o nascimento de Cristo, né, como zero, apesar que tem algumas divergências, não vamos entrar nos pormenores, né, mas como zero, divergência de datas, 1, 2, 3, 4 anos, coisa assim, mas não vai ser 4 anos que vai dar briga, nós já estamos a 2020, né? Tá? Zero, e a partir daí, do nascimento de Cristo, é contado, estamos no calendário ocidental, no ano 2020, amém? E aqui nós estamos falando que estava há 1.200 anos, 2020, depois de Cristo, DC. E aqui o livro de Josué é contado do ano de 1200 antes de Cristo, antes do nascimento de Cristo. Então, tinha muitos povos que já estavam em estágio civilizado, mais avançados, né? E outros que nem existiam, né? No Japão, a primeira fase da civilização, Jomon chegava ao seu apogeu. Em vários lugares da Europa, a população começava a erguer vilas fortificadas. No Peru, mais ou menos nesse período, foi iniciado o uso de instrumentos metais, né? Então, não foram os portugueses que descobriram a América, né? Já disse a gente aqui, também. Vocês jovens entendem, né, o que eu estou falando. Eu acredito que os irmãos também, as irmãs, graças a Deus, a gente, nesse contexto crítico da história, a gente evoluiu bastante. Nem tudo que chegava a nós na escola, a gente aceita como verdade absoluta. A única verdade absoluta é a Bíblia. Continuo. Porém, não havia civilização na América do Norte, sendo que os primeiros povos que surgiu na América do Norte, sim, foram os Almecas, né? Por volta de 1500 a.C. O Império Assírio viria a surgir em 1200, né? E somente 21 de abril de 753 a.C. seria fundada a cidade de Roma. Amém? Vamos dar uma passadinha. Canaã. Vamos falar um pouquinho de Canaã. É a terra prometida, é onde Deus tinha prometido, é onde o povo de Israel vem peregrinando pelo deserto em busca da terra que emana leite e mel. Né? Então vamos ler um pouquinho. O território de Canaã, denominado Terra Prometida, tinha aproximadamente 290 quilômetros de comprimento, por 65 quilômetros de largura, e ficava a 480 quilômetros do Egito. Olha, eu não sou muito bom de distância, mas eu sei que daqui de Jarinu até Ribeirão Preto é em torno de 400, 420 quilômetros, né? Então, é mais ou menos essa distância, foi essa caminhada que eles deram a pé, tá? Então, talvez vocês sejam um pouco mais experts em distância, eu não sou, tá? Eu sou leigo, então eu só sei que é 400 quilômetros, 410, é essa distância, tá? Para o sul. Quilômetro do Egito para o sul, a 1.100 quilômetros. Para o nordeste, encontrava-se Nínive, e para o leste também, a 1.100 quilômetros da Babilônia. Mais além,
A 1.600 quilômetros localizava a Pérsia e para o noroeste a Grécia. Então ele faz ele mede as distâncias, né? A norte, sul, leste, oeste. Talvez vocês estão vendo no vídeo aos contrários, mas eu estou com a minha direita desse lado. Então leste, oeste, norte para cima e sul para baixo. Ops. Eu tenho certeza que o pessoal vai dar risada de mim nessa parte, mas tudo bem, vocês entenderam. É isso que a lição está dizendo. Ele está traçando uma distância, né, das outras cidades em quilômetros, tá bom? Vamos lá um pouquinho. 2. Dúvidas. Terminando o tópico 1. Quando eu estou presencial, sempre quando a gente termina, eu dou uma parada e pergunto. Se você tiver alguma dúvida do tópico 1, mande. Pode ser uma pergunta expert, se eu não souber. E tem tantos pastores aqui no setor 55 que conhecem muito mais do que eu posso perguntar para eles e trazer a resposta para vocês, tá bom? Tópico 2, o propósito, a divisão e o valor do livro de Josué. Qual que era o propósito? O livro de Josué é um marco histórico dos hebreus. Agora o povo parecia estar cheio de fé e mais unido. Assim, Josué, o escritor do livro, teve como objetivo apresentar uma visão do seu chamado, do milagre da travessia do Jordão e a devoção e a obediência do povo como as campanhas militares para conquistar a terra. Então, ele escreve exatamente para mostrar todos os feitos que foram conquistados, né? É um livro muito bom. É um livro que mostra que você pode ser fiel e Deus, parece que ninguém está vendo, mas Deus sabe o que você tem feito para ele. Josué era apenas um dos espias que tinha ido à Terra Prometida e Josué depois é escolhido por Deus para ser o sucessor de Moisés. Traz uma mensagem muito boa a respeito de que Deus observa todos e todos. Amém? 2. Qual que é a divisão? Então vamos pegar o livro de Josué e vamos dividir. O livro de Josué possui uma clara divisão interna, bastante útil, né? Então, primeiro, fala sobre a preparação para a conquista. Então, ele prepara o povo, do capítulo 11, do versículo 2 ao 24, preparando as estratégias, né? Preparando o povo, capítulo 1, do versículo 1 ao 2. Vamos lá. Do início, né, preparando o povo, do versículo 1, do primeiro versículo até 2 e 24. Pronto. Tá pequenininho aqui para mim, tá? Eu tô olhando aqui no notebook, vocês estão vendo a tela projetada. Então, me perdoa. Tá? Vamos lá? Preparando as estratégias, né? Aí do capítulo 3, do versículo do 1 ao 5, e depois no capítulo 5 até o versículo 15, preparando as estratégias. Então, essa primeira parte é toda uma preparação da conquista, e a segunda é a conquista efetiva, né? As primeiras cidades conquistadas, os gibeonitas e o resto da terra. E terceiro, né, vem a divisão da terra, uma porção da terra para cada tribo. As 12 tribos foram distribuídas, com algumas exceções, é claro. As instruções especiais para a cidade de refúgio, né, o trabalho dos levitas, as tribos a leste do Jordão, né. E quarto, a quarta divisão é a mensagem final de Moisés. Moisés sabia que ia morrer, né? Tinha consciência que o seu ministério estava acabando. Então, as últimas recomendações, né? E a renovação do concerto, né? E não obstante essa excelente divisão do livro de Josué, é necessário 2 acréscimos chamados de Josué de 1 a 9, o início, né? O prenúncio, né? E o seu falecimento também, que são 2 acréscimos, tá? Tais episódios funcionam como introdução e conclusão dessa extraordinária obra literária. Bem, o vídeo está começando a ficar um pouco grande, mas a gente está num bom ritmo, tá? Uma escola dominical demora normalmente 50 minutos, né? Nós vamos estar tentando fazer aqui em 30 minutos, até para não ficar pesado para os irmãos, tá bom? O valor do livro do Josué, qual que é o valor? O valor é um valor extraordinário, um valor histórico, por narrar como o povo de Deus atravessou milagrosamente o Rio Jordão, no período das cheias, a queda de Jericó, e como a conquista da divisão da terra prometida. Ao contar essa história, Josué não omitiu nenhum dos seus erros. Eu amo a Bíblia por causa disso. Né? A Bíblia, ela não transforma em filme. Né? Ela passa como se fosse uma biografia, né? Daquelas não autorizadas, que falam o lado bom e o lado ruim. Então, a Bíblia, ela tem esse caráter de não esconder os erros dos nossos heróis na fé, tá bom? Deus nunca perde o controle da história.
Afinal, como diz Paulo, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que amam a Deus. E é muito bom ler sobre isso, porque o que nós estamos passando hoje reflete claramente o momento que a gente precisa ter confiança em Deus, em saber que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, vamos ficar com Cristo. Se você está entre dois pensamentos, pense com muito carinho sobre esse assunto e escolha viver com Cristo, tá? Viver com Cristo não é viver uma vida fácil. Viver com Cristo é você saber que mesmo apesar das dificuldades, Deus tem o melhor para você, tá bom? Terminamos o tópico 2, né? Agora, algumas perguntas, se tiver, mande aí. Vamos para o 3. Antecedentes históricos, né? Então, agora vamos entrar um pouquinho nos pormenores aqui, tá? Os antecedentes históricos, o deserto chegou ao fim, a liderança de Josué deu início ao novo tempo, onde não haveria mais nuvem, coluna de fogo, nem um maná cotidiano, nem água saindo da rocha. Eles agora não morariam em frágeis tendas, mas em casas bem construídas. Comeriam do fruto da terra que a terra produzisse, e beberiam a água dos seus rios mananciais. Os milagres experimentados durante a caminhada pelo deserto se tornariam mais esporádicos, porém Deus estava dando-lhe uma terra que manava leite e mel. Como os hebreus conseguiram chegar até Canaã? Somente a mão de Deus operando poderosamente em favor deles, né? Sem isso, traz uma grande lição para nós, né? Porque sem a ajuda de Deus, a gente não vai conseguir morar no céu, não vai conseguir chegar à nossa terra prometida, que é a morar com Cristo na eternidade. Então, a gente volta a dizer, a gente olha o passado, a gente estuda a palavra de Deus e traz para a prática, amém? Continuo 2. As últimas palavras de Moisés, né? Eu até já, na introdução, já falei, né? Só vou dar uma passada aqui, que com o fim da caminhada pelo deserto, o povo chegou à fronteira, a terra prometida, e por orientação do Senhor, Moisés convocou uma reunião com todos, pois ele sabia que morreria em breve sem entrar em Canaã. Entretanto, o povo precisava ouvir, mais uma vez, todos os mandamentos do Senhor. Um novo tempo de fé e expectativas, número 3 do tópico 3. Os hebreus estavam cheios de fé e de boas expectativas, diferentes do que ocorreram 38 anos antes, quando Deus reprovou toda uma geração. Números capítulo 14, um episódio muito triste para aquela geração. Agora, para entrar na terra prometida, eles teriam de enfrentar um obstáculo, as águas do Rio Jordão. A expectativa de que algo poderoso da parte de Deus aconteceria, que teria grandes vitórias, transformou-se numa certeza entre os hebreus. Assim Deus os aprovou, pois sem fé é impossível agradar a Deus, e realizou grandes milagres no meio do seu povo. Esta verdade acerca da fé genuína e antemporal essa verdade acerca da fé genuína é antemporal. Então, não importa o tempo, né? Independente dos tempos, a gente precisa ter essa fé em Deus, que Deus faz milagres, tá? Muito tem sido questionado a respeito da igreja, e eu acho que vocês jovens que devem ter contato com outras pessoas de outras crenças, e até muitas das vezes a gente é questionado até de uma forma mais forte, né? Por que as igrejas fecharam? Se as igrejas estão com medo, né, do Covid-19? Nós não estamos com medo do Covid-19. Nós estamos apenas obedecendo uma lei que foi imposta por os nossos governantes, e a Bíblia diz para nós, crentes, sermos obedientes às autoridades constituídas, né? Se aparecer alguém com Covid-19, em nome de Jesus, né? Se você tiver fé, ore por essa pessoa. Ore, que Deus pode curar. E essa é a grande razão do povo de Deus estar aqui. A gente não pode abrir a igreja, porque se a gente abrir, é bem provável que essas pessoas que falam, por que vocês não estão com a igreja aberta? Por que vocês não impõem a mão? Serão as mesmas pessoas que vão ligar para a polícia e falar, olha, estão desobedecendo, né? E aí vai acontecer igual na época de Atos dos Apóstolos, onde os cristãos eram presos. Então a gente é vigilante, vigiar e orar, né? A gente tem que ter prudência neste momento. Então a gente não abre a igreja. Agora que estamos abrindo, para que talvez o irmão vai lá e faça uma live, talvez o irmão vai lá e dobre o joelho, mas ainda não está liberado.
para a gente fazer as nossas reuniões, né? E acredito mais para frente que vai vir uma liberação aos poucos e talvez não na sua totalidade, talvez cada congregação tenha um limite de pessoas que possam estar. Eu acredito que nos próximos dias venha alguma orientação desse tipo. Então, se alguém te questionar por que a igreja não está aberta, porque nós estamos obedecendo a uma lei dos nossos governantes. E nós não temos medo de nenhuma enfermidade. Se vier alguém com alguma enfermidade, a palavra de Deus diz que se tiverem fé, né, pedirá para que essa montanha passe daqui para lá. E o nosso Cristo levou todas as enfermidades na cruz do Calvário, e o Covid-19 também não está fora disso, amém? É bem polêmico esse assunto, e é legal que vocês, jovens, tenham um posicionamento sobre isso. Saiba responder às afrontas que vêm dentro da Bíblia, sabendo até onde você pode ir, até onde você não pode. Até onde você tem que obedecer às autoridades constituídas, até a hora que você não tem que obedecer aos homens e obedecer a Deus. Tá? Esse é um tema muito polêmico, com várias vertentes. Eu respeito todas as opiniões, vivemos num país democrático. Aleluia, por isso que eu sou crente, né? Porque eu sou livre para ter um livre pensamento, e vocês jovens têm muitas opções de buscar o conhecimento, saber o que está acontecendo. Então, é momento da gente se posicionar, principalmente para os acusadores. E esses sempre existiram, sempre vão existir, e que bom que eles existam, porque aí reforça a nossa fé para a gente estudar e poder, dentro da Bíblia, mostrar para ele. É assim. E tem uma coisa, tá? Conhecereis a verdade vos libertará. Começa a mostrar a verdade para esses caluniadores, quem sabe, nesse momento de tanto temor, quem sabe, um dia ou outro, eles possam estar se convertendo a Cristo, não a denominação, mas a Cristo Jesus, amém? Continua. Vamos lá, acho que aqui, estava aqui, um novo fé e expectativa, deixa eu ver, se eu não me engano, o próximo aqui, eu já estava terminando, acho que vem a conclusão, né? É isso mesmo, vou passar. Só quero aprofundar aqui nesse. Pense. Por que razão a lei foi transmitida ao povo antes da entrada da terra prometida, se eles já a conheciam? Pense. Por que razão que teve aquele momento que Josué reuniu o povo e quis passar a lei novamente? Outro ponto importante, a falta de fé em Deus impede-nos de vermos o sobrenatural. Deus se agrada da nossa fé e da nossa obediência. Isso é ponto, tá? Nesse momento de tanta dificuldade, é necessário que a gente tenha fé em Deus. Amém? A conclusão, o livro de Josué retrata de forma empolgante a travessia do Jordão, as inúmeras batalhas que proporcionaram aos hebreus tomarem posse da terra prometida, bem como a divisão da terra pelas tribos que conquistaram os territórios e lhe foram concedidos por herança. Podemos aprender, mediante a leitura do livro de Josué, o quanto é glorioso confiar em Deus e obedecer às suas ordenanças. Amém? É o que eu falei, a lição ela é muito atual, porque ela vai lembrar dos acontecimentos com Josué, das dificuldades que Josué teve, da forma como ele se comportou diante das dificuldades, como que a fé dele estava pautada e o quanto isso foi importante na sua caminhada com Cristo, né? Então, as próximas lições serão de bênção, eu vou até ler aqui. A lição número 2, domingo que vem, é um chamado de um líder. E quando eu falo chamado de um líder, não é só para liderança, é você como líder, um líder na sua casa, um líder entre os seus vizinhos, um líder entre uma geração que não conhece a Deus, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus. Deu 29 minutos, que bom que tá dentro do tempo. Espero que vocês tenham gostado. Domingo que vem, se Cristo não voltar e se os nossos governantes ainda não liberarem a gente voltar para a igreja, estarei aqui trazendo a lição número 2. Deus abençoe, fique com Deus, a paz do Senhor.